Cavalos Mortos, O Globo, 17 de fevereiro de 2001. Se é certo que romances, contos e peças de teatro registram algo da psicologia dos povos, nós, brasileiros, deveríamos atentar seriamente para o seguinte fato: nenhuma literatura no mundo é tão abundante de tipos insinceros e fingidos como a nossa. Praticamente a galeria inteira dos personagens de Machado de Assis, Lima Barreto, Graciliano Ramos, Arthur Azevedo, Marques Rebelo, Nelson Rodrigues e tantos outros é constituída de pequenos farsantes, fracos e sem caráter, nos quais a mentira existencial se tornou como que uma segunda natureza. Não se tratam de mentirosos conscientes, maquiavélicos, demoníacos. Não temos um Iago nem um Verkovensky Jr., o maligno revolucionário de Os Demônios de Dostoiévski. São antes personalidades de pés de barro, erigidas em cima de uma falsa consciência, de um desvio do foco de atenção. Deslizam instintivamente para fora da realidade, como que por medo de se conhecer, de topar de repente com a imagem da sua própria miséria interior. Tímidas e esquivas, revestem-se incessantemente de máscaras verbais cujo comércio preenche 9/10 da sua vida de vigília. O 10º restante, quando chega à consciência, é a angústia secreta, reprimida, que não ousa dizer seu nome. Na tipologia de Lukács, que distingue entre os personagens que sofrem porque sua consciência é mais ampla que a do meio em que vivem e os que não conseguem abarcar a complexidade do meio, a literatura brasileira criou um terceiro tipo, aquele cuja consciência não está nem acima nem abaixo da realidade, mas ao lado dela, num mundo à parte todo feito de ficções metóricas e afetação histriônica. Em qualquer outra sociedade conhecida, um tipo assim estaria condenado ao isolamento. Seria um excêntrico. No Brasil, ao contrário, é o tipo dominante. O fingimento é geral, a fuga da realidade tornou-se instrumento de adaptação social. Mas adaptação, no caso, não significa eficiência, e sim acomodação e cumplicidade com o engano geral, produtor da geral ineficiência e do fracasso crônico, do qual, em seguida, se busca alívio em novas encenações, seja de revolta, seja de otimismo. Na medida em que se amolda a sociedade brasileira, a alma se afasta da realidade, e vice-versa. Ter a cabeça no mundo da lua, dar às coisas sistematicamente nomes falsos, viver num estado de permanente desconexão entre as percepções e o pensamento, é o estado normal do brasileiro. O homem realista, sincero consigo próprio, direto e eficaz nas palavras e ações, é que se torna um tipo isolado, esquisito, alguém que se deve evitar a todo preço e a propósito do qual circulam cochichos à distância. Meu amigo Andrei Plechu, filósofo romeno, resumia: no Brasil ninguém tem a obrigação de ser normal. Se fosse só isso, estaria bem. Esse é o Brasil tolerante, bonachão, que prefere o desleixo moral ao risco da severidade injusta. Mas há no fundo dele um Brasil temível, o Brasil do caos obrigatório, que rejeita a ordem, a clareza e a verdade como se fossem pecados capitais. O Brasil onde ser normal não é só desnecessário, é proibido. O Brasil onde você pode dizer que 2 mais 2 são 5, 7 ou 9,5, mas se diz que são 4, sente nos olhares em torno o fogo do rancor ou o gelo do desprezo. Sobretudo se insiste que pode provar. Sem ter em conta esses dados, ninguém entende uma só discussão pública no Brasil, porque quando um brasileiro reclama de alguma coisa, não é que ela o incomode de fato, não é nem mesmo que exista, é apenas que ele gostaria de que existisse e fosse má para pôr em evidência a bondade daquele que a condena. Tudo o que ele quer é dar uma impressão que no fundo tem pouco a ver com a coisa da qual fala, tem a ver apenas com ele próprio, com sua necessidade de afeto, de aplausos, de aprovação. O assunto é mero pretexto para lançar de maneira sutil e elegante um apelo que, em linguagem direta e franca, o exporia ao ridículo. Esse ardil psicológico funda-se em convenções provisórias criadas de improviso pela mídia e pelo diz que diz, que apontam à execração do público umas tantas coisas das quais é bom falar mal. Pouco importa o que sejam, o que importa é que sua condenação forma um topos, um lugar comum, um lugar no qual as pessoas se reúnem para sentir-se bem mediante discursos contra o mal. O sujeito não sabe, por exemplo, o que são transgênicos, mas viu de relance no jornal que é coisa ruim. Melhor que coisa ruim, é coisa de má reputação.
Falando contra ela, o cidadão sente-se igual a todo mundo e rompe por instantes o isolamento que o humilha. Essa solidariedade no fingimento é a base do convívio brasileiro, o pilar de geleia sobre o qual se constrói uma cultura e milhões de vidas. Em outros lugares, as pessoas em geral discutem coisas que existem e só as discutem porque perceberam que existem. Aqui as discussões partem de simples nomes e sinais, imediatamente associados a valores, ao ruim e ao bom, ao despeito da completa ausência das coisas consideradas. Não se lê, por exemplo, um só livro de história que não condene a história oficial, a história que celebra as grandezas da pátria e omite as misérias da luta de classes, do racismo, da opressão dos índios e da vil exploração machista. Em vão buscamos um exemplar da dita cuja. Não há cursos, nem livros, nem institutos de história oficial. Por toda parte, nas obras escritas, nas escolas de crianças e nas academias de gente velha, só se fala da miséria, da luta de classes, do racismo, de índios oprimidos e da vil exploração machista. Há 4 décadas, a história militante que se opunha à história oficial já se tornou hegemônica e ocupou o espaço todo. Se há alguma história oficial, é ela própria. Mas sem uma história oficial para combater, ela perderia todo o encanto da rebeldia convencional, pondo à mostra os cabelos brancos que assinalam sua identidade de neo-oficialismo consagrado, balofo, repetitivo e caquético, como qualquer academismo. Diria então que açoita um cavalo morto? Não é bem isso. Ela própria é um cavalo morto que, para não admitir que está morto, escoiceia outro cavalo morto. Todo o debate brasileiro é uma troca de coices num cemitério de cavalos.